apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu comecei no domingo passado uma série de mensagens sobre o Evangelho, a radicalidade do Evangelho. Comecei em Gálatas, capítulo 1. Essa série de mensagens vai ser sempre no capítulo 1, né? Capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 1 do Evangelho de João, porque esses capítulos são a ênfase do que é o Evangelho. E aqui Romanos 1 também. E em Gálatas capítulo 1 eu falei, se você não estava aqui, se você estava aqui, você precisa ouvir de novo, que a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia estavam se desviando daquilo que Paulo tinha ensinado. E Paulo fica furioso, né? O capítulo 1, assim, o Paulo está furioso. E ele diz: se alguém ensina ou prega outro evangelho diferente do que eu ensinei, seja anátema, seja excluído, seja amaldiçoado, seja afastado, nem que seja um anjo que pregue isso. E aí eu falei, por que os Gálatas, e Paulo diz, vocês estão passando rapidamente do que eu ensinei? Por que é uma tendência humana de deixar o evangelho puro de Jesus Cristo, o evangelho da graça, para seguir preceitos e religiões humanas? Por que essa tendência? Eu falei que a raiz de tudo é o orgulho. O orgulho humano detesta a graça. Nós não queremos a graça. Nós queremos o mérito, o esforço, a barganha, a troca. Nós queremos fazer por merecer. E o evangelho da graça aniquila o orgulho. E ninguém pode ser bom sendo orgulhoso. Por isso que nenhuma religião humana faz alguém verdadeiramente bom. Só o evangelho da graça pode tornar pessoas boas de fato. A religião pode dar uma maquiada, uma melhorada, uma educada, pode dar uma cosmetizada, mas não muda o coração. E aí vocês viram ali em Gálatas, como Paulo vai falar do ego crucificado. Já não sou eu mais que vivo, porque o evangelho da graça é que transforma o orgulhoso em humilde. Só a graça faz pessoas serem humildes, porque a graça elimina a jactância. Ninguém pode se orgulhar. Paulo diz, a única coisa que eu posso me orgulhar é da cruz de Cristo, pelo qual eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. E todos os sistemas humanos, inclusive o cristianismo, inclusive o protestantismo, nós temos uma tendência, porque isso é natural. A gente dorme na graça, a gente acorda nas obras, a gente acorda no mérito, porque isso é da nossa natureza caída, da nossa natureza separada de Deus. Nós precisamos todos os dias sermos atualizados na graça, porque a gente vive no mundo e a nossa natureza caída é guiada pelo mérito. Por isso que o evangelho puro de Jesus é difícil de ser crido e de ser entendido. É por isso que as pessoas não gostam. Eu lembro aqui na igreja, alguns anos atrás, pregando sobre a parábola do pródigo, uma pessoa a vida inteira na igreja evangélica, falou para mim, pastor, eu não concordo. O filho mais velho está certo. Está certo, esse filho mais novo é um folgado. E a pessoa saiu da igreja. Você entendeu? Eu assim, porque eu gosto é do fariseu. Eu gosto é de acusar esse pródigo folgado, safado, sem vergonha. Eu gosto de me orgulhar. Eu gosto de me ensoberbecer. E se eu não tiver nada para encher de mérito a mim mesmo, eu vou buscar. E o evangelho da graça de Jesus Cristo aniquila tudo isso. Aniquila tudo isso. O evangelho nivela todo mundo, todos são pecadores. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos são igualmente salvos pela mesma graça. Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu só estou relembrando a pregação de domingo passado. Você faria muito bem, se você ouvisse de novo,
se você anotasse todos os textos bíblicos que eu citei, se você meditasse nisso, porque isso causa uma revolução. E presta atenção aqui, quanto mais tempo de igreja você tem, mais difícil é entender o Evangelho. Quanto mais tempo de igreja você tem, mais dificuldade você vai ter com a graça de Deus. Você entendeu? Quanto mais tempo, ficha corrida, trabalho para Deus, mais mérito, por isso que Jesus falou, prostitutas, ladrões, estão mais perto do reino de Deus que os religiosos. Por quê? Porque eles não têm méritos humanos, eles só podem recorrer à graça. Mas quem tem muito mérito, quem tem muito crédito, entre aspas, esses têm mais dificuldade. E aí eu chego em Romanos 1, a grande carta do apóstolo Paulo, a carta mais profunda, mais longa, mais sistematizada do grande apóstolo Paulo, Romanos 1, e eu vou ler o prefácio, a introdução de Romanos 1. E uma das histórias mais impressionantes, quando vai ler aqui o prefácio de Romanos 1, é a história de João Wesley, pastor, pregador, missionário, que foi pregar o evangelho, ele era inglês, foi pregar para os índios americanos. Na volta o navio quase naufraga, ele morre de medo do naufrágio, de morrer, filho de pastor, criado na igreja, e aí ele vê um povo lá, crente, que não tem medo de morrer, está orando e está cantando. Aí quando ele chega, salvo, ele vai numa reunião, numa casa, onde eles estão estudando a epístola de Paulo aos Romanos, o prefácio, a introdução, aquilo que Lutero, e naquele dia o João Wesley tem a experiência da graça, porque a graça tem que ser uma experiência. E aí ele falou, finalmente eu sei que eu sou um filho de Deus, finalmente eu perdi o medo, finalmente eu estou seguro, eu sei que eu sou amado, finalmente. O coração dele se aqueceu estranhamente. Essa é a experiência da graça. Você pode ouvir 300 mil sermões, você pode frequentar a igreja, se você não tiver a experiência da graça, a revelação da graça, é por isso que em Gálatas Paulo diz, o evangelho que eu prego é revelação da graça. Não é especulação humana, não é teologia humana, não é sistematização, porque tudo que é humano é religião. Tudo que é humano é troca, é barganha, é mérito, é fazer. Tudo que é do ser humano é Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é do homem. Isso é do homem. O evangelho é outra história. É outra história. É por isso que você precisa entender o evangelho. Existem 4 evangelhos, mas só há um evangelho. É o evangelho eterno. Os 4 evangelhos estão na Bíblia, mas a Bíblia inteira está no evangelho eterno. Só tem um evangelho eterno. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos.
porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Nosso Deus, nosso Pai, esse é o teu bendito e glorioso evangelho, que não foi dado por vontade humana, nem por especulação humana. É o evangelho, a mensagem mais gloriosa, a verdade mais extraordinária, o evangelho da graça de Deus. Nos ajude a recebê-lo em fé. Nos ajude a usar as nossas faculdades mentais para compreendê-lo, mas sobretudo, Espírito Santo, faça que esse entendimento gere uma revelação na alma, no espírito, nas emoções, uma revelação da graça de Jesus, que transforma todas as emoções, que transforma os pensamentos, as ações, os valores, as atitudes. Que o Espírito Santo faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Tem uma pastora no Rio de Janeiro, chamada Viviane Costa, pastora da Assembleia de Deus, também pesquisadora, fez uma tese em Ciências da Religião, e ela pesquisou no Rio de Janeiro e escreveu um livro com esse título. Olha que título, irmãos: Traficantes Evangélicos. Quem são? E a quem servem os novos bandidos de Deus? É uma pesquisa séria, é uma pesquisa científica, dali da cidade onde ela mora, de grupos do tráfico criminoso, um chama Terceiro Comando Puro e o outro chama Complexo de Israel. Isso é um negócio público. E toda aquela organização que vende drogas, que tem o território ali, todos eles se chamam de evangélicos. Todos eles se chamam de evangélicos. E quando a gente ouve, às vezes, falar de discriminação contra religiões afro, uma boa parte é praticada por esses tráficos. Lá nos morros onde eles dominam, eles proíbem, eles destroem qualquer manifestação de religiões de origem africana. E ela pesquisou e escreveu um livro sobre isso e conta sobre a complexidade desse fenômeno. Por que eu estou falando isso? Eu poderia pegar vários exemplos, mas observe como o nome evangélico hoje, pode significar um monte de coisa, em vários lugares, dependendo do meio, do lugar, do ambiente. As pessoas se intitulam, eles dizem: não, eu sou evangélico. Mas o que é alguém que é do evangelho? O que é o evangelho? Por exemplo, alguém que leva esse nome de evangélico pode matar outro, pode vender droga, pode destruir e desrespeitar a crença alheia com violência? Você vai dizer: óbvio que não. Mas observe até que ponto o termo evangélico chegou no nosso país. E aí Paulo escreve a carta aos Romanos para explicar o evangelho. O evangelho. Porque a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo. Não foi ele que fundou, contrário de Gálatas,
contrário de outras igrejas que Paulo foi o plantador, a igreja de Romanos, Paulo não começou aquela igreja. Aliás, ele nem conhecia os irmãos daquela igreja. Roma é a capital do império. E há boatos sobre Paulo. Alguns dizem, Paulo é um libertino. Paulo prega contra a lei, Paulo é contra os judeus, Paulo é contra a lei de Moisés, e tem boatos chegando até a igreja. E Paulo tem um plano. Paulo tem um plano, parecido com o do Carlinhos Falsetti. Paulo quer ir para a Espanha, pregar o evangelho na Espanha. Só que antes de ir para a Espanha, está lá no final de Romanos 15, você vai ver, ele quer levar o evangelho para a Espanha. Só que antes de ir para a Espanha, ele quer passar em Roma. Ele quer conhecer a igreja de Roma. Ele quer conviver com os irmãos. E ele quer que a partir de Roma, a igreja de Roma, o apoie para ele ir pregar o evangelho na Espanha. A maioria dos estudiosos diz que ele não chegou, né, Carlinhos? Mas não tem nada a ver com você, né? É outra história. É outra história. Mas ele não conseguiu chegar lá. Não conseguiu chegar na Espanha, ele chegou em Roma preso, depois do navio ter naufragado, e foi uma longa história. Mas aí ele escreve essa carta, para mostrar para eles, veja o que é o evangelho que eu prego, veja o evangelho que eu ensino, o que é o evangelho. E ele vai falar para os romanos isso que é o evangelho. E aí observe, irmãos, que nós que fomos criados na tradição cristã, e aí Paulo usa, às vezes a gente usa essa metáfora da contabilidade, né, do contador, que é uma metáfora muito útil para nós. A gente foi criado numa religião que as pessoas pensam assim, você talvez pense assim, não, Deus nos colocou nesse mundo para a gente ser boas pessoas. No final de tudo, se eu for uma boa pessoa, eu vou para o céu, se eu for uma pessoa ruim, eu vou para o inferno. E aí a gente dá uma simplificada e diz assim, ó, se eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca peguei no que é do alheio, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, então eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Aí nessa crença, eu estou falando da crença religiosa que a gente foi criada, a pessoa pensa assim, não, se eu fiz uma coisa errada hoje, eu vou compensar com uma coisa boa amanhã. Então a gente pensa assim, eu estou em débito com Deus, amanhã eu vou pagar esse débito. Eu fiz uma coisa errada aqui no trabalho, eu vou fazer uma coisa boa agora para compensar a balança do crédito e do débito com Deus. E a gente pensa que o evangelho é isso. O evangelho é moralidade, é a religião como repressão dos instintos. E a gente pensa que é isso. E aí quando você é pai, você tem medo do seu filho andar no caminho do crime, das drogas, do vício, você está educando seu filho, aí você não acredita muito que esse negócio de amor, de graça, vai fazer o menino ser bom, não. Aí você vai para o medo. Deus castiga. Você vai para o inferno. Se você fumar esse cigarro aí, Deus vai pôr um câncer na sua boca. E você vai botando isso na criança, porque você fala, o que vai coibir é o medo. Você vai fazendo isso. E o livro de Romanos vai falar muito sobre justiça. Sobre justiça. Quem é justo? Quem é bom? O que a gente chamaria de bom hoje é o que Paulo diria. Quem é justo? A palavra muito central na Bíblia é justiça. Quem é justo? Quem é que tem crédito com Deus? E aí, ao ler o livro de Romanos, capítulo 1, 2, tem toda uma sistematização profunda. Paulo vai dizer, o problema é o seguinte, é que o padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus é Ele mesmo. Quando você fala que você é bom, você tem que comparar a sua bondade com a bondade de Deus. Entendeu? O padrão é o próprio Deus. Quando você fala assim, eu sou uma pessoa boa, aí Deus fala assim, eu sou bom. Vamos ver a sua bondade com a minha? Aí não sobra nada. Não sobra nada. Nada que você pode fazer aumenta o seu crédito. Nada. Porque está tudo maculado pelo pecado. E aí nós estamos nessa enrascada, e a carta aos Romanos é para falar sobre isso. Como é que Deus é bom, é amoroso, é Pai? Como é que Deus quer ter comunhão conosco, mas nós não conseguimos atingir o padrão de Deus?
Isaías chega a dizer que o melhor que você faz é trapo de imundícia. Sabe trapo de imundícia? Antes, quando não tinha papel higiênico, desculpa aí por trazer a memória isso para você aqui, mas é literalmente isso que Isaías está falando. É literalmente, ele pegou lá o pior, o mais imundo, o mais sujo, e diz assim, o melhor que a natureza humana caída faz é manchado de egoísmo, de avareza, de cobiça, de inveja, de amor próprio, de justiça própria, de soberba, de altivez. O melhor que o ser humano faz, aos olhos do santo, é trapo de imundícia. Você não consegue. Então essa carta está falando disso, o que é o Evangelho. É tão alto o padrão que Deus fala assim, você não pode pagar. Você não pode pagar. Aí o nosso orgulho fala, não, eu posso. Você vai ver como eu vou pagar. Vou fazer 300 campanhas de oração. Vou ficar um mês ajoelhado no chão, no milho, pagando. E Deus fala, meu filho, eu sou sádico, eu quero ver seu sofrimento. Isso daí não acrescenta nada. Porque é o coração. É a essência, é dali que procede. Então, não acrescenta. E aí a gente fica, mas Senhor, eu quero provar que eu mereço, eu tenho que fazer por merecer. E Deus fala assim, você nunca vai conseguir. Você não vai conseguir. A gente fica irado, nervoso. Eu lembro quando eu morava em Londrina, eu fui com a Cláudia alugar um apartamento, e a gente chegou numa imobiliária lá, muito chique, aí a gente queria ver uns apartamentos assim, a mulher falou assim, esses aí não é para vocês. Nossa, mas a Cláudia ficou irada, até hoje ela está irada. Esse é alto padrão. Eu falei, está vendo, Cláudia? Já sabe que a gente é pobre só na aparência. Você fica irado. Alguém fala assim, você não consegue, você não pode, você não tem condições, você fica irado. E a religião é, não, eu consigo, eu sou bom, eu faço. Não faz. Porque o padrão é o próprio Deus. O padrão de medida é a santidade de Deus. Você não consegue, ninguém consegue. Você não pode pagar os seus pecados, você é pecador, você vai pagar a ira e a culpa e o juízo sobre você mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. E aí o Evangelho de Jesus, a carta aos pobres, é para falar disso, irmãos. É para falar disso. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. Você tem que entender, eu tenho que entender. E é isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 16 e 17, que ele vai sintetizar o que é o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é boa nova, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo se separou de Deus e Jesus veio reconciliar. Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados. Jesus veio levar nossa condenação. Jesus veio levar o juízo e a ira de Deus. Quando a gente fala para alguém assim, Deus é bom, mas também a justiça é correto. Mas saiba que o amor e a justiça se encontraram na cruz. Quando a gente fica só pensando na justiça para castigar os outros, a justiça caiu sobre Jesus na cruz. A justiça caiu, a gente não entende isso. Eu vi um vídeo essa semana de uma mãe, já tem alguns anos isso, acho que foi no Mato Grosso, um bandido matou o filho dela. E ele foi preso, enquanto estava levando ela, a mãe pegou o rapaz assim, segurou o rosto dele e falou para ele assim, olha, eu não vou te odiar. Você matou meu filho, mas eu não vou te odiar. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus Cristo você está perdoado. Aí eu fui ler os comentários dos crentes. Imagina os comentários dos crentes sobre isso que ela fez. Tonta essa mulher. Está incentivando esse bandido, esse criminoso. Ela não poderia fazer uma loucura dessa. Você entendeu? Você entendeu o que é o Evangelho? Se o que essa mulher fez incomoda você, sabe, aí dentro tem um fariseu resistente. Porque a justiça
se encontrou na cruz. A maior injustiça da história foi aquele que não teve pecado, ele se fez pecado por nós. Aquele que foi justo, santo, foi maldito para que nós hoje pudéssemos ser benditos de Deus. Lá na cruz ele falou: tetelestai, está pago, o escrito de dívida que era contra você foi rasgado, e Jesus falou: está pago, está consumado, os seus pecados foram levados, o justo pelo injusto. E aí a questão é, a gente tem medo de que a pessoa vai abusar da graça, e muitos abusam, e muitos aproveitam, mas nem por isso Deus deixa de oferecer graça, nem por isso Jesus na cruz não orou para que o Senhor perdoasse os seus algozes, porque eles não sabiam o que faziam. E aí Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, a boa nova, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro, que Deus estava levando os nossos pecados, a nossa condenação. Essa é a boa notícia, a boa nova. Essa é a boa nova. Eu não me envergonho. Agora imagine Paulo chegando em Roma, que lá em Roma o romano já discriminava o judeu. O judeu era uma gentalha, era uma raça impura. E Paulo começa a falar de que o Deus dele é um carpinteiro que foi crucificado, que foi pendurado numa cruz. E o romano vai dizer: você é louco, rapaz, que mensagem é essa? Como é que esse Deus, você sofreu essa morte vergonhosa, estúpida, de criminoso? E Paulo fala: pois é, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a salvação. E aí, preste atenção, como é que o Evangelho salva? Só salva quem reconhece que precisa ser salvo. Quando a gente diz para Deus assim: não, Senhor, eu vou conquistar, eu vou fazer por merecer. Você está dizendo assim: Jesus, eu não preciso de Salvador, eu me salvo. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, eu sou bom. Jesus, você é bom para essa gentalha que vai na igreja todo domingo, eu não preciso. Quanto mais longe de Deus, mais cego você se torna para si mesmo, para a sua justiça própria. Quanto mais longe de Deus e quanto mais entupido de religião e justiça própria, menos a pessoa se enxerga. Os maiores santos que andaram mais perto de Deus eram aqueles que diziam: eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Quanto mais a pessoa bate no peito e se orgulha, é porque ela está longe, bem longe, para a salvação de todo o que crê. Jesus vai salvar quem crê. Mas você precisa reconhecer. Por que eu preciso ser salvo? Você é pecador. Você está debaixo da condenação. Porque você merecia o juízo. Não, pastor, você merecia. Você pode contrariar, você pode brigar, você pode dizer, mas Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas motivações escondidas. Deus conhece o seu ego inflado. Deus conhece tudo isso. Deus conhece tudo isso. Então, observe. O Evangelho é poder para salvar pecadores, da condenação do pecado, da culpa do pecado, da prisão do pecado, do ego, da vida centrada em si mesmo, da vida focada apenas em si mesmo. O Evangelho é para salvar de você, salvar do seu egoísmo, salvar da sua indiferença, salvar da sua altivez, é tudo isso. E aí como é que a gente recebe a salvação? Pela fé. É por isso que Paulo diz aqui, olha, a justiça de Deus é recebida por meio da fé. E a fé não é obra, a fé não é mérito. O pessoal hoje transforma até fé em mérito. Acha que você tem que ter fé na sua fé, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, a fé é a mão que recebe. A fé é a pessoa que diz assim: eu preciso, eu necessito, eu sou pecador, ser propício a mim. Isso é fé.
A fé é estender a mão vazia. Sim, Senhor, eu creio que Jesus morreu por mim, que lá naquela cruz fui eu, foi por mim, foi pelo meu pecado que Ele morreu para me salvar. Eu creio que Jesus me substituiu, me representou, me crucificou e me deu uma nova vida, me deu perdão, me deu uma nova história. Eu creio. E aí Jesus pegou todos os meus débitos e pagou na cruz, e pegou todos os créditos e colocou na minha conta. E colocou na minha conta. Aí quando eu chego aqui, você chega aqui hoje, aí você chega aqui de cabeça baixa, ih, Senhor, eu não orei essa semana, ih, Senhor, não sei o quê, você está todo envergonhado. Aí, quando Deus olha para você, o que Deus vê? Vê o crédito de Cristo em você. Você entendeu? É por isso que a gente ora em nome de Jesus. É por isso que a gente ora nos méritos de Jesus. Estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Agora, observe, aquilo que a fé em Cristo nos declara, agora eu fui declarado justo, não inocentado, eu fui declarado justificado. Agora eu tenho que me tornar aquilo que eu já sou. Você entendeu? Por isso que a gente tem que viver de modo digno da vocação. Eu não sou mais escravo, nem mendigo, eu sou filho e herdeiro. Eu vou viver como filho e herdeiro. Eu vou viver em santidade, porque eu tenho que me tornar aquilo que eu já sou aos olhos do Pai, justo. E agora eu vou ser justo nas minhas ações, no meu coração, nos meus sentimentos, em tudo que eu faço. Como é que isso acontece? Pela fé em Cristo, você se apropria, você recebe, você vive nela a cada dia, a cada momento, e agora você recebeu. Então alguém não pode ser mais justificado do que já é. Mas a justificação pode transformar você em mais justo a cada dia nas suas ações. Isso é o que a gente chama de santificação. E aí observe que Paulo diz, é sem distinção. É sem distinção. Todos pecaram do mesmo jeito e todos podem ser salvos do mesmo jeito, pelo mérito de Cristo. Ninguém pode dizer, não, eu vou para o céu porque eu sou protestante, eu sou católico, sou pentecostal, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Jesus morreu na cruz para me salvar, pagou a minha dívida e me deu a sua justiça. Aí eu quero mostrar para você um estudo de caso nesse texto. Nesse texto. O apóstolo Paulo, antes de se encontrar com Jesus, ele era religioso. No texto diz, avantajava-me sobre os da minha idade. Como um bom religioso, eu competia com os outros. Eu mostrava quem eu era dedicado, esforçado, trabalhador, eu me avantajava sobre os demais. E lá em Gálatas mesmo eu diz, mas o Deus que me escolheu antes de eu nascer, por sua graça, para humilhar, para dizer, não foi nada que você fez, foi antes de você nascer, eu já te amei. Agora você vai ver esse Paulo, que era odioso, perseguidor, odiava cristãos, cheio de justiça própria, que levava os cristãos para ser presos e fazia um monte de coisa. Agora veja esse Paulo, agora observe o que é, eu falei dos traficantes evangélicos, agora veja o que é um homem e uma mulher do evangelho. E não é apenas o que você faz, é o que você se torna em Cristo. Sem Cristo, mas em Cristo nós temos uma nova identidade, um novo coração, novos valores. Observe esse homem aqui, Romanos capítulo 1, versículo 1, olha como ele se identifica, Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo aqui, ele pega aquela palavra mais baixa, escravo de Jesus. Eu não tenho mais direito, Jesus me redimiu da escravidão da lei, me comprou pelo seu sangue, hoje o maior privilégio meu é ser escravo de Jesus Cristo. Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, eu não tenho mais direito nenhum. Porque Ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque Ele tirou o grande problema meu, que era o pecado, Ele pagou. E agora eu sou um servo, eu sou chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E ele vai dizer o que Deus fez na vida dele. Esse Evangelho foi prometido pelos profetas, foi designado, esse Jesus que é santo, ressuscitou, e ele vai falando, e aí chega no versículo 8. Agora presta atenção no versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a todos vós. Paulo não conhecia aqueles irmãos, mas ele diz, eu agradeço a Deus por vocês.
porque em todo mundo é proclamada a fé de vocês. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma, não foi. Foi outro. Ele está agradecendo pela igreja de outro pastor, de outro rebanho, que não teve a participação dele. Ele está agradecendo a Deus por esses irmãos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo ora pelos crentes de outra igreja. Ora incessantemente pelo bem deles. Paulo diz, eu oro pelo bem de vocês, incessantemente, eu nem conheço vocês, mas eu oro por vocês sem cessar, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Então Paulo diz, eu quero visitar vocês, eu quero me encontrar com vocês. Eu amo vocês e eu oro por vocês. Vocês são de outro pastor, outro profeta, outro apóstolo, mas eu amo vocês, eu quero me encontrar com vocês. E veja o versículo 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que seja confirmado. Isso é para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. O que Paulo está dizendo? Eu quero encontrar vocês, porque eu amo vocês. E eu quero repartir com vocês o dom que Deus me deu para encorajar, mas eu quero que vocês também me encorajem, que vocês me edifiquem, que vocês me abençoem com o dom que Deus deu para vocês. Vejam isso, o grande apóstolo Paulo quer conhecer uma igreja que não foi fundada por ele. Ele ora por eles, e ele diz, eu quero repartir, eu quero dar e eu quero receber. O evangelho transforma pessoas orgulhosas em pessoas humildes. Humildes. Paulo quer aprender com aqueles cristãos de Roma. Paulo agradece por uma igreja que foi fundada por outro pastor. Será que a gente ora pela outra igreja, pelo outro pastor, pelo outro ministério? A gente ora pelo bem de outras pessoas, de outras comunidades de fé? Será que a gente intercede com esse amor? Será que a gente está disposto, eu quero encontrar com vocês essa ternura, esse afeto, esse amor, para eu repartir um pouco com vocês e receber de vocês? Cadê a jactância do grande fariseu Paulo? Cadê a soberba daquele fariseu extremado e zeloso? Acabou. Ele continua mais, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. O que Paulo está dizendo, eu já tentei ir aí várias vezes, mas Deus não deixou. Se fosse os apóstolos, eu determino, eu mando. E Paulo diz, não, eu já tentei ir, mas não deu certo. Eu já fiz planos, mas Deus me encaminhou para outro lugar. E Paulo vai chegar em Roma preso, depois do navio naufragar. Por que eu estou lendo isso aqui para você? Por que você tem que observar? Porque pessoas do Evangelho não são soberbas, não são orgulhosas. Pessoas do Evangelho se tornam afetuosas, generosas, humildes. Elas querem dar e também querem receber, com humildade. Elas também sabem que é Deus que dá o sim e o não. Elas sabem que Deus é quem guia e que dirige, não somos nós. Elas não determinam o que Deus tem que fazer. Elas acolhem a vontade de Deus humildemente. Pessoas do Evangelho não se jactanciam dos outros. Pessoas do Evangelho não fazem isso. Então hoje, irmãos, hoje há muita empáfia, há muita soberba, há muita altivez, há muito preconceito, há muito julgamento, há muita discriminação, há muito dedo apontado para o pecado dos outros e pouco reconhecimento de nós mesmos. O Evangelho nos faz olhar para dentro. E aí veja agora o versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Desde que Alexandre Grande diz que os gregos eram os grandes sábios, que queriam civilizar o mundo, o termo grego se tornou assim, sinônimo de culto.
Então ele faz essa palavra comum. Eu quero pregar para gregos e também para os bárbaros, que os gregos, que eram orgulhosos, e assim, todo mundo que não fala a língua grega é bárbaro. E Paulo, eu sou devedor tanto a eles, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. O que ele está dizendo? Olha o que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho não nos torna credor. Você está me devendo. Você deveria ter feito isso. O Evangelho não nos faz credor da vida e do mundo. Se eu já recebi o melhor que Deus tinha para dar, se eu já recebi a salvação, a graça, o perdão, a presença de Jesus, se eu já recebi tudo de Deus, agora, tudo que eu tenho que fazer é repartir com os outros. Essa é a santa obrigação do cristão. É como um mendigo que está morrendo de fome. Ele encontrou lá um banquete, ele está comendo, ele lembra dos amigos dele. E ele tem a santa obrigação de ir atrás dos amigos que estão morrendo e falar assim, ali tem comida. Paulo diz, agora que eu recebi tudo, eu sou devedor a todas as pessoas, eu tenho que compartilhar o Evangelho. Eu tenho que contar para elas. Eu devo para elas repartir o Evangelho com elas. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho não nos coloca num pedestal, num patamar acima dos outros, e fica apontando, e fica acusando, e fica dizendo, como às vezes pregadores na rua, eu já vi, a pessoa passa e fala assim, moça, Deus é contra você usar esse batom, pintar o cabelo, e fica apontando. O Evangelho de Jesus não nos torna pessoas assim, nos torna pessoas devedoras, mas devedoras no sentido, eu tenho que servir aquilo que Paulo diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o amor. Se eu já recebi tudo de Deus, eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais barganhas, eu não tenho mais trocas, eu só tenho que receber, é o que o salmista diz, que darei ao Senhor em troca dos seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que receber mais graça, eu tenho que me disciplinar, orar, consagrar, jejuar, não para receber, mas é porque eu já recebi, é para eu me tornar aquilo que eu já sou, é para eu treinar o meu corpo e a minha mente para ser um ser da graça, da bondade, para crucificar o meu orgulho, a minha altivez e me tornar uma pessoa mais bondosa, generosa, afetuosa, compassiva, como o apóstolo Paulo está dizendo. Aí à luz disso aqui, irmãos, eu pergunto para você, que evangelho é esse nosso que a gente odeia, mata, discrimina? Que evangelho é esse nosso que a gente não compartilha o amor de Deus com qualquer pessoa? Que a gente não acredita que o evangelho é poder de Deus para salvar o bandido, o criminoso? Que o evangelho é o poder de Deus que liberta, que salva, que transforma, porque transformou Paulo. Eu, Paulo, que era um perseguidor odioso, hoje sou um perseguido generoso e grato e feliz, e quanto mais eu apanho, mais glória eu dou ao Senhor. E como é que isso acontece? A fé se apropria, a fé recebe. A fé recebe. O teólogo e pregador D.A. Carson contou uma história. Ele imaginou o seguinte: imagine lá na noite da Páscoa, que o povo está saindo do Egito, e aí todos recebem a ordem, vocês vão matar o cordeiro, vai passar o sangue nos umbrais, e a morte não vai entrar na casa de vocês. Aí ele imaginou dois judeus conversando, o Senhor mandou, eles obedeceram em fé e passaram o sangue, que é o sangue do cordeiro de Jesus. Aí ele ficou imaginando dois conversando assim, e aí? Será que a morte vai entrar? Será que esse sangue é capaz de impedir o anjo da morte entrar? E eles estão conversando. Aí eles vão para a sua casa, cada um para a sua casa. Aquela noite passou e depois no meio da noite eles vão embora. Aí eles saem. Aí um fala assim para o outro: rapaz, eu passei a noite toda tremendo de medo. Tremendo de medo. Com medo do anjo da morte entrar. E o outro fala assim: ih, rapaz, eu fiquei na boa. Eu sabia. Deus prometeu, Deus cumpre. A noite foi uma maravilha. O outro fala: a noite foi um pesadelo. Mas em nenhuma das duas casas a morte entrou. Tem gente que tem fé
e vive alegre, com as suas emoções estáveis, entusiasmado, em paz, porque a fé em Jesus proporciona isso. Passa por essa vida, a morte está aí, mas ele está seguro. Tem outros que vivem amedrontados, assustados. Ora por mim, eu estou fraco na fé, ai, me ajuda, Jesus. Ele vive com medo. Mas não importa se é grande ou se é pequena a fé, o que nos livra da morte e da condenação é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A fé vai fazer a diferença, é como você vive aqui. O Spurgeon dizia, uma pequena fé, pequenininha, no sangue de Jesus, vai te levar para o céu. Uma grande fé vai trazer o céu para o seu coração. Tudo isso que eu falei, você pode viver seguro, confiante, grato, confiando na obra de Jesus Cristo, porque tudo é graça, do começo ao fim, tudo é graça. E quando chegar lá, ninguém vai dizer honra ao mérito, não, foi graça de Jesus, aleluia. A graça que salva é a graça que santifica. Você crê nisso? Vamos orar, fique em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. A pergunta é, que tipo de pessoa você está se tornando? Do Evangelho de Jesus ou do Evangelho, entre aspas, da religião, da condenação, da acusação, do medo? O Evangelho da graça é a mensagem mais gloriosa que você poderia receber na sua vida. Você pode ter sido rejeitado por seu pai, por sua mãe, você pode ter sido despedido do seu emprego, mas essa é a mensagem: Deus aceita você, Deus acolhe você, Deus ama você, Deus acreditou em você. O sangue de Jesus salva você. Ele não salva pela metade, Ele salva completamente. Agora você pode se apropriar do sangue de Cristo para expulsar o medo do seu coração, a insegurança, a dúvida, a incredulidade, a insônia, a ansiedade. Você pode expulsar tudo isso para tirar a culpa da sua consciência. Jesus declara para você hoje: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão pagos. Foi por você que Ele morreu. O Senhor te livra do medo do diabo, do inferno, da condenação, do medo de feitiço, do medo da morte. O Senhor Jesus veio fazer tudo isso por você, tudo isso. Ele veio para trazer o céu para o seu coração e para as suas emoções. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa se entregar. Tudo já foi feito. A gente responde esse amor. A gente se entrega a esse amor. A gente se lança a esse amor maravilhoso, essa justiça. A justiça de Cristo nos é dada pela fé. Feche os seus olhos e ore. Fale: Senhor, eu creio que os meus pecados foram todos pagos. Todos foram pagos, eu estou perdoado, limpo, purificado, santificado, justificado. Que a obra de Jesus é completa, é definitiva. Que não há nada que eu possa fazer para acrescentar, nem para diminuir. O que eu posso é me apropriar dela, espiritualmente e emocionalmente. Senhor, nos faça crer com essa confiança inabalável que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o meu Redentor, é o meu Mestre, é o meu amigo, que Jesus está aqui comigo, que Ele não me rejeita, ainda que meu pai e minha mãe me rejeitem, o Senhor não me abandonará.
o Senhor nos acolhe, e o Senhor nos cobre com a justiça do Filho de Deus. E agora nós temos livre acesso ao trono da graça. E agora não podemos mais ser banidos, nem separados, nem rejeitados, porque fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. O nosso nome está escrito com tinta vermelha do sangue no livro da vida. E o Senhor nos conhece com esse amor eterno. Senhor, pessoas aqui que estão presas numa ansiedade crônica, numa fobia, no medo, numa religiosidade doentia, cheio de culpa, cheios de medos, que o Evangelho da graça venha libertar, venha restaurar, que o Evangelho da graça venha trazer a paz, que só Jesus pode dar, paz com Deus, que tudo está em paz, aleluia. Que não há poder nesse mundo ou outro mundo que nos possa tirar das mãos benditas de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aleluia, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salva, Senhor, liberta, redime, quebra as cadeias, abre os olhos espirituais, que possamos provar a Tua graça, que é melhor do que a vida, em nome de Jesus, amém, amém.